Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de maio de 2024. Nesse horário das 16 horas, nós usamos sempre esse livro, o Livro dos Espíritos, nós estudamos esse livro, né? O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Eu vou voltar a dar o recado, que hoje nós tivemos um probleminha técnico, e eu não pude mandar particularmente para vocês o link e os cartazes do curso, mas eu coloquei lá no grupo o link com os cartazes. Quando acontecer de vocês não receberem o link, e sem ter nenhum aviso de cancelamento de estudo, vocês já sabem quais são os estudos. Segunda-feira, Livro dos Espíritos, Ivone. Quarta, Emmanuel. Quinta, né, nós temos Diversidade, Carisma, a Premissa do Reino. Sexta, Sueli, Qualidade. Sábado, Paulo. Vocês já sabem os estudos. Então, o que vocês fazem? No horário, vocês entram pelo link que eu mando todo dia. É só olhar o da aula anterior, o último link que vocês receberam, que é o mesmo link, tá? Porque às vezes pode acontecer de eu esquecer de mandar o link. Aí a pessoa, a Rose não mandou o link, não vai ter curso. Não, tem o curso. Se eu não mandar avisar que está cancelado, tem o curso. É porque aconteceu alguma coisa e eu esqueci de mandar o link. Mas o link vocês já têm. O mesmo link que eu mandei na aula passada, entendeu? Então, por exemplo, o link do seminário é o mesmo link da aula de hoje. Então, é só a pessoa voltar na aula anterior, no dia anterior, achar o link e entra por ele, está tudo resolvido. E falando do nosso seminário, foi um espetáculo, né? Quem esteve aqui, quem participou, realmente... Eu estou esperando aparecer no site. Que na hora da gravação deu um probleminha, nós perdemos o início. Então, eu adorei o Alain. Segunda vez, né? E ela vai fazer uma arrumação, uma adaptação para ficar bonitinho. Mas o iniciozinho nós perdemos. Mas grande parte da palestra está lá. E realmente foi maravilhosa. Estou aguardando aparecer. Maravilhosa mesmo, tá? Realmente nós... dava para sentir a presença da falange franciscana junto de nós, de todos nós, não importa onde estivéssemos, né, em que cidade, em que lugar, mas todos, eu acredito que sentiram a presença da falange franciscana. Foi maravilhoso. Então, nesse momento, meus amigos, nós estamos iniciando o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, todos esses presentes que nós recebemos, né? E foi realmente um presente no domingo, que nos envolveu, nos fortaleceu, né? A Verinha mesmo deu o depoimento dela, né? As companheiras aqui, a Ana também, depois de terminar o seminário, ela foi pesquisar a vida de Francisco de Assis, todo mundo ficou muito motivado pelo seminário, e que era uma maravilha. Isso é a prova de que realmente está tudo dando certo e que os amigos espirituais estão aqui nos apoiando. Então, só temos a agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Bem, vamos iniciar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos começar estudando a questão 482, tá bom? E nessa questão 482, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Nós vimos na semana passada, né, na Revista Espírita, um texto tratando de uma convulsionária, lembra? Uma daquelas companheiras que, quando ela estava no estado de transe, ela se deixava até flagelar. As pessoas pregavam ela da cruz, furavam as mãos dela, enfiaram lança nela, e outras coisinhas, né, que ela considerava até abusos, que a gente achou que até fossem abusos sexuais, porque ela diz que eram coisas que envolviam questões de imoralidade, né? E ela teve até vergonha de contar para os filhos o que eles fizeram com ela. Só depois de morta
que através de uma mensagem que ela deu da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para Allan Kardec, é que a filha dela ficou sabendo dessas coisas, né? Então, ela disse que realmente ela percebeu que aquilo era errado e ela ficou tão envergonhada que ela não contava para ninguém. E aí ele pergunta, né? Por que é que sucede, às vezes se estende a toda uma população? Não é só uma pessoa, é para toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crise nervosa. Eu me lembrei aqui um caso também, que não vai ser o que a gente vai estudar, mas só que Kardec conta, né? Isso também, Kardec conta sobre Morcine, também fala de obsessão coletiva, mas nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar de Salem. Salem era uma região, uma cidade dos Estados Unidos, né? Lá pelos anos 1600 e pouco, 1700 e pouco, aonde eles faziam caça às bruxas. Muitas mulheres eram presas, queimadas, torturadas, enforcadas, afogadas, coisas bárbaras eram feitas. E haviam, às vezes, as acusações, às vezes, surgiam através de convulsionárias. Jovens convulsionárias entravam em transe e começavam a falar que fulana era bruxa, que a outra era bruxa, e eram meninas muito jovens que faziam isso. Então, aqueles fanáticos, líderes religiosos, muitas vezes, tem até filme, né? Tem até ou dois ou três filmes que contam isso. Eles acreditavam nas meninas, que eram meninas de 12, 13, 14 anos, muitas delas filhas até desses pastores, e elas acusavam outras mulheres, ou porque a mulher tomava muito banho, ou porque a mulher tinha cabelo vermelho, e era comum nos Estados Unidos, né? Pessoas com aquele cabelo avermelhado, ou porque a pessoa tinha uma cicatriz ou um sinal no corpo. Tudo era motivo, né? Então, muitas vezes, essas convulsionárias adolescentes, e às vezes eram 4, 5, 6, um grupo grande de jovens convulsionárias, e elas começavam a falar em línguas e acusavam outras mulheres, principalmente aquelas mulheres que o pessoal não gostava muito. Às vezes, mulheres que usavam ervas para curar as pessoas, eram chamadas de bruxas. As mulheres que tomavam muito banho, eram chamadas de bruxas. Mulheres que tinham cabelo assim vermelho, que nos Estados Unidos é muito comum aquelas pessoas com cabelo muito vermelho, ou que tinham sinais no corpo, aqueles sinais pretos no braço. Então, tudo era motivo. E as convulsionárias, muitas vezes, né, acusaram pessoas disso. Então, para a gente ver, por isso que ele diz aqui, ó, como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população? Às vezes era um grupo grande de pessoas, o estado anormal dos convulsionários. Então, muitas vezes eram mais de uma pessoa, eram grupos de pessoas, né? E aí ele diz aqui, o amigo espiritual diz, efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendas isto, e a parte que alguns espíritos, naturalmente, tomam no fato, por simpatia. Simpatia quer dizer afinidade, né? Afinidade com os que os provocam. Então, muitas vezes, nós, já falamos isso várias vezes, né? Nos afinizamos com espíritos de uma certa nível de moralidade. E aí, ao simpatizar com esses espíritos, nós corremos o risco de ficar submetidos à vontade desses irmãos, né? E muitas vezes eles não são simpáticos, assim, não são benévolos, né? Então, tem a notinha de Kardec, né? Aí ele diz aqui, ó, é importante a gente gravar isso, sublinhar isso, ó. As disposições morais se comunicam muito facilmente, em certos casos. Não estão alheios aos efeitos magnéticos que não compreendas isto. E a parte que alguns espíritos, naturalmente, tomam no fato por simpatia com os que os
provocam, né? Então, são as disposições morais, né? Muito semelhantes, e aí se estabelece essa afinidade. E aí ele tem a notinha, diz aqui, entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física. Lembra daquela mulher que se deixou pregar na cruz? A pessoa fica com insensibilidade física. A leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia. Então, muitas vezes, né, o espírito está sofrendo com alguma coisa e ele passa para a pessoa vai sentir as dores dele. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto. Então, a pessoa está num estado de sonambulismo desperto, porque ele é convulsionário, ele está acordado, está desperto, está vendo as coisas. Então, mas ele está no estado de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, inconscientemente. Então, uns são magnetizadores, outros são magnetizados inconscientemente. Eu trouxe Rose, aqui... Oi. no caso aí, o convulsionado é que ele é um magnetizador e um magnetizado. Ele é magnetizado. Ele tem essa capacidade. O convulsionário ele é o magnetizado, é o que está magnetizado. Então, ele diz aqui, ó, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Pode ser que, no momento, o convulsionário esteja recebendo a influência do outro. Então, ele está sendo magnetizado. Mas também pode acontecer do magnetizado naquela relação magnetizar o outro, porque eles interagem. É como se fosse uma obsessão. Sabe quando dois espíritos estão se auto-obsediando um ao outro? Então, o encarnado é obsediado pelo espírito, mas, ao mesmo tempo, ele obsedia o espírito. Entendeu? Então, você, às vezes, vê uma pessoa obsediada. Aí você diz assim, o espírito está obsediando ela. É verdade. Mas eles estão numa troca, numa permuta. Então, ao mesmo tempo, ele está tornando o outro obsediado dependente dele. Então, eles ficam trocando fluidos, trocando energia. Aí você não sabe mais quem é quem. Chega um ponto que você não sabe mais quem é quem. Aí a gente lembra do livro Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda, um caso de um jovem que estava num gravíssimo processo obsessivo. Era um processo obsessivo que já vinha de muitas outras vidas atrás. E o doutor Bezerra, né, é uma casa até espiritualista de Umbanda, onde esse rapaz vai até lá para ser tratado através da mãe de santo, da casa, e tem um trabalho sendo feito no plano espiritual, onde o doutor Bezerra e Manuel Filomeno de Miranda vão até aquelas casas. E aí o doutor Bezerra, o rapaz chega, conversa lá com a mãe de santo, aquela coisa toda, né? E a equipe espiritual da casa chama o doutor Bezerra para conversar com o espírito, para doutrinar o espírito. E o doutor Bezerra vai conversar com ele, explicar para ele, né? Que aquele jovem, devia ter mais ou menos 16, 17 anos, estava num processo obsessivo, que ele deveria deixar o rapaz, aquela coisa toda. E o espírito fala para ele, disse assim, mas não sou eu apenas que o procuro para obsediar, para ficar. Ele me procura também. E nós estamos num estágio onde eu absorvo as energias dele e ele absorve as minhas. Aí o doutor dizia assim, mas eu gostaria que você se afastasse. Conversa com ele, explica para ele toda a situação, o motivo pelo qual ele deve deixar o rapaz.
E ele aceita, ele diz, não, tudo bem, eu vou me afastar dele. Mas antes de se afastar, ele diz para o doutor Bezerra assim, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor, ele não vai sobreviver muito tempo sem a minha presença, porque ele já está tão ligado às minhas energias, e eu às dele. Aí ele diz assim, para mim, que já estou desencarnado, será como uma segunda morte. Ele fala assim para o doutor Bezerra, para mim, será como uma segunda morte. Eu ter que me afastar dele, me desligar dele, viver a partir daqui, sem a energia dele, será como, para mim, uma segunda morte. Agora, ele não vai resistir, viver sem a minha energia. Ele vai desencarnar. Aí o doutor Bezerra diz assim, é preferível que ele desencarne, mas que isso acabe e aí ele vai para o plano espiritual, nós vamos tratar, do que tenha continuidade. Então, é preferível cortar aqui, mesmo que ele venha desencarnar. E então o espírito vai embora. Um mês depois, o rapaz desencarna. Ele não tinha condições de viver mais. Aquela energia, entendeu? Aquela troca, passou a fazer parte dele. Então, tipo uma simbiose, né? Um muito parasitismo. No caso, aqui é a mesma coisa. Ele diz aqui, né? Eles são, às vezes aparecem essas coisas aqui, ó, deixa eu dizer. Eles são, olha aqui, ó, ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados. Entendeu? Porque, como ele falou aqui, as disposições morais se comunicam muito facilmente. As disposições morais dos dois são a mesma. É muito triste quando chega uma situação como essa, né? É uma ligação duríssima, duríssima, muito difícil. Eu trouxe um texto, um outro texto da Revista Espírita, também falando de convulsionários, tá? Para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver, esse aqui, ó. Os convulsionários de Saint Médard. Vocês estão vendo, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 15 de julho de 1859, que na semana passada eu trouxe de uma convulsionária. Agora eu estou trazendo dos convulsionários dessa região. Essa revista espírita é de novembro, quem quiser, de 1859. Depois eu vou dar uma procuradinha, o título é esse. Revista Espírita, novembro de 1859. Diz assim, notícia, François Paris. Lembra? Famoso diácono de Paris. É aquele da semana passada, da convulsionária. Ele chamava Paris, lembra? Uhum. Então, o nome dele é Paris e ele foi um famoso diácono da cidade de Paris, na França. Morto em 1727, aos 37 anos de idade. Era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento, a quem, naturalmente, devia suceder no cargo. Preferiu, no entanto, abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte do pai, deixou os bens dele para o irmão e, durante algum tempo, ensinou catecismo na paróquia de São Cosme, encarregando-se da direção dos clérigos e fazendo-lhes conferências. O cardeal de Noailles, a cuja causa estava ligado, quis nomear o cura dessa paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O abade Paris consagrou-se inteiramente ao retiro, decidiu viver no retiro. Depois de ter experimentado diversos eremitérios, confinou-se numa casa do subúrbio de São Marcelo. Lá se entregou sem reserva à prece, às práticas mais rigorosas da penitência, já percebeu que era meio fanático, né? E ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres, que considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo.
O abade Pares havia aderido ao apelo da bula Unigênitos, imposta pelos 4 bispos. Tinha renovado seu apelo em 1720. Assim, devia ter sido descrito diversamente pelos partidos opostos. Antes de fazer meias, produziu livros muito medíocres. Dele possuímos explicações sobre as epístolas de São Paulo aos Romanos e aos Gálatas, e uma análise da epístola aos Hebreus que pouca gente lê. Tendo seu irmão mandado erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Santos Médades, os pobres, socorridos pelo piedoso diácono, alguns ricos, que ele havia edificado, e algumas mulheres que tinha instruído para lá se dirigiam, a fim de fazer preces. Lembra que ela dizia que o pessoal rezava do túmulo e dizia que conseguia milagres? Depois ela dizia que não foi nada disso. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A autoridade viu-se, enfim, obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério no dia 27 de janeiro de 1732. Então, a coisa alcançou um nível tal que as autoridades da cidade resolveram mandar fechar o cemitério. Então, os mesmos entusiastas, admiradores desse diácono, que achavam que ele produzia milagres, foram provocar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono Pares foi o túmulo do jansenismo, mas algumas pessoas julgaram ver o dedo de Deus, tornando-se mais ligadas a uma seita capaz de produzir tais maravilhas. Há diferentes histórias desse diácono, do qual talvez jamais teriam falado, se não o houvessem querido transformar num taumaturgo. Taumaturgo é como se fosse um médico, um santo, né? Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Saint-Médard, citam-se a faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, a de falar línguas ignoradas ou esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisaram discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo, etc. A faculdade de ler o pensamento, postos em contato com os doentes, apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam. Olha aí, as dores dos doentes. Nada mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobreviver de suas moléstias. Se alguém está me perguntando. Aí ele diz aqui, a insensibilidade, olha aí, ó, a insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. Olha aí o caso daquela companheira que se viu sendo... ela foi crucificada, lembra? Por quê? Porque ela ficava insensível. Então, ela não sentia dores. Mas depois, as feridas ficavam. Quando os pregos eram... Ela não sentia dor quando eles pregavam ela na cruz. Mas depois que tiravam os pregos, o corpo físico ficava ferido, né? Então, ele diz aqui, ó, cenas atrozes. A loucura chegou a ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, a fazer-lhes sofrer todos os detalhes da paixão do Cristo. Inclusive, enfiaram uma lança no abdômen dela, como Jesus, né? E essas vítimas, cujo fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam, elas estavam tão magnetizadas que elas solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. Eles chamavam as torturas de grande socorro. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tubular ou pela poeira que encontrava à sua volta, que tomavam com alguma bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Bastante numerosas essas curas foram atestadas por milhares de testemunhas, muitos das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a quem eu atribuir. Pauline Holland. Houve algumas curas, mas também houve muitas barbaridades. Tá? Aí o diácono acabou sendo evocado por Kardec
na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lembra que aquela convulsionária falou que quando ele foi evocado, ele mentiu? Ela disse que o Kardec falou assim, mas ele foi evocado aqui, e nós perguntamos algumas coisas a ele, né? E ele disse que não participou de nada, que as pessoas foram lá do túmulo dele, sem autorização dele, que ele não incentivou ninguém. Aí ela falou, ele mentiu. Ele mentiu. Então, agora ele está sendo evocado por Kardec. Evocação do Diácono Pares. Estou às vossas ordens. Ele foi evocado e ele disse, estou às vossas ordens. Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Tiveste outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Não. Estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Perceberam, né? As respostas dele. Ai, eu apertei demais. Estou na pergunta 5. Deixa eu subir aqui. Aí vem agora a próxima, a 4. Qual foi a causa dos fenômenos estranhos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. É isso, foi tudo intriga e magnetismo. Observação. Aí é Kardec voltando a essa observação. Entre as faculdades que eram dotados os convulsionados, reconhecemos algumas sem a menor dificuldade, dos quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão solidária das dores, etc. Assim, não podemos duvidar que essas criaturas, em plena crise, estivessem numa espécie de sonambulismo acordado, né? Provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, malgrado o seu. Eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. E muitos eram magnetizados sem que tivessem consciência que eram magnetizados. A mulher falou isso, que muitas vezes eles eram magnetizados sem perceber que estavam sendo magnetizados. 5. Por que motivo uma população inteira foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Aí ele responde, elas se comunicam muito facilmente em certos casos, e não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos, para não compreender isso, que disto eles tomaram uma grande parte, por simpatia para com aqueles que as provocavam. Então ele disse assim, para Kardec, ó, você é um homem que sabe dessas coisas. E você sabe também, né, aí ele quis dizer o quê? Que houve uma simpatia entre os médios e os espíritos, tá? Daí essa facilidade. Aí, olha só, olha a pergunta. Participaste diretamente como espírito? E ele falou, nem de longe. Mas a mulher falou, a convulsionária disse que participou assim. Outros espíritos concorreram para isso? Muitos, tá? Muitos. Então, ele disse que ele não participou de nada, que ele não teve nada a ver com isso. E a convulsionária que nós chamamos, ela tinha dito, ele participou sim. Aí ela disse para o Kardec, ele mentiu para você. A prova está aí. Em geral, de que natureza eram os espíritos que participaram disso? Pouco elevada. Por que essas curas, pergunta Kardec, e todos esses fenômenos cessaram quando a autoridade, quer dizer, a polícia, né, a prefeitura de Paris se opôs, mandando fechar o cemitério? Teria então a autoridade mais poder que os espíritos? Deus quis fazer cessar o fenômeno porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio, e ele empregou a autoridade dos homens. Aí Kardec pergunta, desde que não participaste dessas curas, por que escolheu o vosso túmulo de preferência a outro? Se você não teve nada com isso, por que você resolveu fazer do seu túmulo? Acreditais que eu tenha sido consultado? Ele pergunta a Kardec. Né? Escolheram meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas primeiro, e o pouco bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Mas não foi bem assim. A convulsionária falou que ele participou como espírito
Ele é que comandava os espíritos, ele é que atraía todo mundo, ele é que mantinha as pessoas ali presas. E ele diz que não, que ele não tinha nada a ver com isso, né? Então, a gente vê aqui, gente, como esses espíritos agem, né? E tanto que, se nós não tivéssemos lido o texto da outra convulsionária, a gente podia muito bem acreditar nele. Mas, na realidade, ela falou. Porque Kardec falou, poxa, nós o evocamos aqui, e ele disse que não participou de nada. Ela disse, ele mentiu. Ele mentiu. Ele seduziu todo mundo. E nós sabemos as coisas abomináveis que foram feitas. Tanto que Kardec pergunta, você tem contato com ele agora? Ela, eu não quero nem saber dele. Não quero saber dele. Daí ela disse assim, né? Então, ela foi uma das que foi abusada, que foi magnetizada sem autorização, sem o saber, foi crucificada, né? Tinha as chagas nas mãos, marcas de corte no corpo e sofreu abusos também. Outros que a gente deduz que fossem abusos sexuais, porque ela cita questões de imoralidade, que depois que ela ficou sabendo que eram mulheres, muitas delas, né? Já viu vários homens e não eram, né, pessoas de alta moral, então ela foi muito abusada. E tanto que ela ficou muito envergonhada a ponto de, enquanto viva, nunca contar para os filhos as coisas que aconteceram com ela. Então, e a gente sabe que isso ainda existe hoje, gente. Ainda existe hoje. Às vezes, não são todas, mas também agora eu acho mais difícil assistir. Mas até um tempo atrás, eu acho que é mais o canal aberto, né? Na TV aberta, você vê alguns cultos de algumas igrejas aí, não sei se vocês já viram. Tinha uma antigamente, que esse eu tenho quase certeza que era. Era tipo como se fosse um antigo cinema, aonde na frente tinha um palco, que era um palco alto, devia ter mais de 2 metros de altura, para a parte de baixo onde ficava a plateia. E o palco era muito grande. E jovens se vestiam de roupas coloridas, vermelha, amarela, você ficava olhando aquilo, né? E ficavam dançando, girando, gritando. Você olhava aquilo, você percebia que aquelas pessoas estavam mediunizadas. E, de repente, as jovens pulavam do alto do palco, que devia ter mais de 12 metros de altura, e na frente do palco tinha uma distância, mais ou menos assim, de uns 10 metros, até começar as cadeiras. Então, elas pulavam do alto do palco, no chão, embaixo, e ficavam rodando, rodando. Eu disse assim, meu Deus, como eu quebro uma perna, não quebro o pé? Então, elas pulavam e ficavam rodando, gritando. Você percebia que aquelas criaturas estavam mediunizadas. E falavam, sabe? Cantavam. E uma coisa, girando aquelas roupas grandes, coloridas. Daí, podem ser convulsionárias. Então, primeiro começava o pastor falando, né? E ele vibrava ali. Com certeza, não é porque não seja um templo de outra religião que não tem espíritos. Não é verdade? Espíritos que participavam desse tipo de coisa, que envolviam, magnetizavam aquelas pessoas e participavam daquilo. E quantas histórias a gente já não ouviu de coisas não muito boas que já aconteceram nesses tempos, até morte de pessoas. Até morte de pessoas. Uns exorcismos aí, eu me lembro, uns anos atrás, que um rapaz ou um adolescente morreu, fizeram lá o exorcismo num templo desse e o jovem acabou morrendo. De vez em quando não estoura aí uns escândalos desse? Sim. Até dentro do movimento espírita. Ontem o Alain falou sobre isso também, não é? Alguns companheiros espíritas, né? Formam casas espíritas aí e misturam um monte de coisa. Espiritualismo com espiritismo, com religião católica, com religião protestante, faz uma amálgama daquilo tudo. E depois a gente fica sabendo de coisas incríveis.
absurdas. E tinha um até lá em Brasília, um negócio assim, sabe, que deu uma confusão danada, e as pessoas, era quase como se fosse uma cidade. Uma vez eu li sobre isso, e as pessoas iam para lá e botavam essas roupas assim coloridas, uns chapéus, parecia chapéus de cardeais, e era uma coisa espírita com aquela coisa parecendo aqueles cardeais da igreja, né, comprido. Então tinham pessoas com chapéu assim, outros com chapéu assim, assado, cores diferentes, e à noite eles participavam de cerimônia onde todo mundo dançava, e pessoas ficavam magnetizadas. Aí depois começou os escândalos de uns dizendo que o grupo que dirigia fazia até abusos com as mulheres, e que as mulheres depois diziam que, pessoas diziam que não lembravam de nada, né? Então, essas coisas vão assim, ó. Vão assim, aí o outro foi parar na cadeia, não é? Tem um que foi parar na cadeia, na história entrou até pedras preciosas. Escândalo envolveu pedras preciosas. Obrigado. E aí a gente fica assim, como é que pode esse negócio? Se tem até pedra preciosa envolvido na história. Compras de armas também foi descoberto, compras de terras também foi descoberto, e algumas curas ali no meio, toda a cidade era envolvida no negócio, porque o comércio da cidade era dependente daquela casa. Todo o comércio da cidade estava ligado à casa. Um comércio vendia isso, outro vendia comida. Tanto que quando a casa tremeu e fechou as portas, o comércio da cidade caiu. Porque se vendia tudo ali daquela cidade. Era desde o hotel, eu sei que tem uma amiga minha que foi até lá, desde a pousada onde você se hospedava, ao restaurante que você comia, as farmácias, todo o comércio era ali. E ali de tudo acontecia. Entendeu? Então, olha só uma coisa. E as pessoas ficavam, né, envolvidas daquilo, havia aquelas reuniões, e aí, né? E, gente, então tinha esse acho que era Minas, né? Era Minas. E tinha outro também lá em Brasília também. E por aí afora a gente vai encontrar essas seitas envolvendo tudo isso. Né? Porque às vezes a gente pensa que só pessoas de outra religião. Na nossa também tem essas coisas. Tá? Então, agora a gente vai compreendendo o que são convulsionários. São pessoas. Então, vamos pensar numa coisa: que nível moral de espíritos participam disso, dessa questão toda? Aonde consultas com a espiritualidade era paga com diamante. Tratamentos espirituais eram pagos, muitas vezes, com pedras preciosas. Será que algum espírito precisa de pedra preciosa para fazer o tratamento da cura? Então, tem pessoas que vinham do exterior, da Europa, fazer tratamento lá. E pagava com ouro, pedras preciosas, obras de arte, tá? A consulta. Mas tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Deus, claro, né? Desde as cruzadas, tudo em nome de Deus. Tá? Mas vamos lá. Então, esse é um alerta para a gente prestar atenção quando a gente vê essas coisinhas, para a gente não achar isso interessante. Eu vou lá, eu quero participar, quero saber, né? Aí eu pergunto logo, tem espepita de ouro para pagar? Não tem, fica por aqui mesmo. Vamos à questão 483. Qual a causa, isso aqui é muito interessante, da insensibilidade física, é o Livro dos Espíritos, que se observava em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas. Gente, ser crucificado, o cara pegar um prego daquele tamanho de ferro
mais grosso que um lápis, atravessar a tua mão, pregar num pau, na outra, atravessar teus pés, enfiar uma lança aqui, queimar a pessoa com ferro em brasa. Isso são torturas, né, atrozes. Então, e as pessoas não sentiam dor quando isso acontecia. Agora, depois que passava o fenômeno, aí a coisa ficava feia, né? Então, ele diz aqui, qual a causa da insensibilidade física que se observava em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é 483, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Aí a gente se lembra da moça, né? Em outras, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. A pessoa está num êxtase tão grande que a sensibilidade dele fica alterada. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Quantas vezes, às vezes, já aconteceu comigo, de você estar, de repente você está cozinhando, ou você está mexendo em alguma coisa, e de repente você começa a pensar em outro negócio, às vezes a tua mão está encostada na panela quente, e tu não sente a dor. Aí depois que alguém fala, menina, tá se queimando, queimei minha mão. Você não sentiu? Não, você não sentiu. Ninguém nunca viveu sonhou isso? É o que ele está falando aqui. Porque aonde está a sua mente? É ali que você está. Então, de repente, você está pensando em outra coisa, tão envolvida no outro pensamento, que você perde, é como se você perdesse a sensibilidade. O corpo nada sente, nada vê, nada ouve. Por isso que ele diz aqui, é como se o espírito tivesse retirado do corpo, como se você tivesse no desdobramento. Você está tão concentrado em outra coisa, a tua mente está tão ligada naquilo, que por alguns minutos você não sente nada no seu corpo. Aí ele tem uma notinha de Kardec que ele vai dizer assim, ó, a exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos. Ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria tremos. Quantas pessoas, às vezes, recebem uma bala perdida ou é muito gravemente ferido e a pessoa continua correndo, falando, né? Aí o pessoal diz que é adrenalina, né? E depois cara, que alguém chega e diz, fulano, você está ferido. Não está ferido, sim. Olha aí a roupa manchada de sangue. Ele não estava sentindo nada. Então, às vezes, você está tão exaltado, como ele diz aqui, né? Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Então, às vezes, você está tão exaltado que a sua sensibilidade fica como que anestesiada. E aí você... Tem pessoas, eu já vi pessoas, né? Uma vez, foi uma mulher, se eu não me engano, houve um acidente e o carro caiu por cima, não sei se foi do marido dela ou do filho dela. Ela ficou, na hora, tão em choque que ela, sozinha, conseguiu levantar o carro e o marido sair. E depois o pessoal falou assim, Era o filho, Rose, o filho. filho. Ela levantou o carro. E no outro momento, qualquer que seja, levanta isso, não levantaria. Não levantaria. E ela leva um carro que, no estado normal, ela não levantaria.
Mas ela estava tão exaltada que ela reuniu forças no espírito que ela levantou aquele carro e levantaria qualquer coisa. Levantaria qualquer coisa. Entendeu? Então, às vezes, a gente vê coisas assim, como é que fulano conseguiu fazer isso? Sem sentir a dor. Né? Por exemplo, uma amiga, a minha prima, ela conhecia uma moça que ela era motorista de fazer transporte de crianças. Talvez vocês lembrem até do caso desse. Aconteceu um acidente, o carro foi num posto de gasolina perto do Campinho. Ela era muito amiga de uma amiga minha, lá no Campinho, posto de gasolina. O carro começou a pegar fogo, não sei o que aconteceu. Acho que foi no posto de gasolina, começou a pegar fogo e correu, pegou a van dela. O carro estava cheio de crianças. Ela era amiga da minha prima, que também dirigia carro para criança. Ela conseguiu abrir o carro, ela tinha para mais de 10 crianças. Com o corpo em chamas, ela tirou todas as crianças. O pessoal do posto não chegava perto do carro, porque o carro estava em chamas. E eles estavam tentando apagar o fogo, porque o fogo começou no posto de gasolina. E eles estavam com medo do posto de gasolina explodir. Se explodisse, levava o quarteirão inteiro ali. Era perto daquele colégio Jeremário Dantas, era o Jeremário Dantas, que é ali no Campinho. Antes, ainda tem colégio, né? Antes, tinha um posto de gasolina, de esquina. E aí, o posto de gasolina começou a pegar fogo. Então, todo mundo, os funcionários, estavam tentando apagar o fogo do posto. E o fogo, a gasolina correu, pegou por baixo do carro dela. E o carro dela começou a pegar fogo. Ela entrava, o pessoal que estava ali, ninguém chegava perto, com medo do posto explodir, do carro dela explodir, porque estava cheio de gasolina. Então, ninguém chegava perto. Mas ela saía, porque ela pegava uma criança, botava lá de fora, e ela em chamas. E ela tirou todas as crianças do carro. Algumas crianças se queimaram um pouco, mas todas sobreviveram. Depois que ela tirou a última criança, o pessoal diz que ela parou perto do carro e tombou e morreu. Mas ela era uma tocha humana. E ela tirou todas as crianças. Entendeu? Então, isso deve ter mais ou menos uns 7 ou quase 10 anos, essa história, né? Então, veja, dirigia carro e era uma professora também. Ela era professora que dirigia carro de alunos, né, de crianças. Então, veja como é que a pessoa consegue fazer isso. Às vezes você queima um pouquinho, você está fazendo aquele escândalo. Ela estava em chamas. E ela entrava dentro do carro, tirava uma e botava para fora. Entrava de novo, tirava outra. E ela não, aparentemente, ela não sentia nada. A exaltação que ele diz aqui. Ele diz aqui, ó, a exaltação do sentimento, do pensamento, que era aquele pensamento de responsabilidade para com aquelas crianças que estavam dentro do carro dela, importa a sensibilidade. Disse-ia que nestes a vida se retirou do corpo, porque ela não sentia dor. Era o espírito comandando ali, né, e fazendo isso. Essa história eu me lembrei muito dela, né? Ainda que, visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui na questão 481. Volta um pouquinho na 481. Olha o que está escrito aqui. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionados? É só voltar uma página. Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Então, os charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado, exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, ele pergunta, os espíritos desempenham algum papel nesses fenômenos, com os convulsionários? Sim, sim, muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Então, às vezes, você, né, num momento como esse, você faz coisas que normalmente você não faria. Você não faria.
Aí Kardec continua aqui. Lícito se torna perguntar como é podido uma autoridade pública, deve ser o prefeito, o chefe de polícia, fazê-los cessarem alguns casos. Ele mandou fechar o cemitério e os fenômenos não voltaram a acontecer. Simples a razão, meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. No momento que o prefeito ou o delegado da polícia mandou fechar o cemitério, nenhum médium mais entrou. Então, os espíritos iam fazer o quê? Se não tinha médium, né? Não havia ninguém podia entrar. Então, por isso essa causa é secundária, né? E isso se torna perguntar como acudir uma autoridade pública fazer o necessário do Estado. Ora, o que adiantava os espíritos ficarem se manifestando lá se não tinha ninguém lá? Porque foi proibida a entrada das pessoas. Aí é o que ele fala, né? Meramente secundário aqui é a ação dos espíritos, que nada eles fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. Se tem médium que para produzir esse fenômeno, eles vão produzir. Se os médiums não podem entrar lá no cemitério, eles vão fazer lá. Tanto que eles foram procurar o quê? Uma casa particular, né? Para dar continuidade aos fenômenos. Os espíritos foram para onde? Ficaram no cemitério? Não, foram atrás deles. Foram atrás deles. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que entretinha e exaltava. A autoridade não proibiu os espíritos. Vocês não vão lá produzir fenômeno. Não, simplesmente fecharam o cemitério. E aí, não tendo médium, fenômeno não se deu mais. E a autoridade teve razão para isso, diz Kardec, porque, de fato, resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Ora, se o prefeito ou o delegado lá deixasse o cemitério aberto, ele podia ir lá, o delegado, mandar os espíritos pararem, eles não parariam. Não parariam. Porque o prefeito ou o delegado não tinha autoridade para mandar os espíritos pararem. Agora, a partir do momento que ele fechou os portões e ninguém mais entrou, não tem mais o fenômeno, porque não tinha mais médium. Eu trouxe aqui também um texto do livro muito bom, do Gabriel Delany. São aqueles livros que eles chamam de clássicos, né? Quem quiser, é muito bom, porque esses escritores antigos trabalhavam essas coisas, pesquisavam essas coisas. O livro é o Fenômeno Espírita, tá? O Fenômeno Espírita. E tem um texto lá chamado Anestesia durante o transe. Anestesia durante o transe. O meu livro é bem antigo e eu acho que não existe edição nova. Então, quem quiser, bota aí página 108, porque esses livros antigos, sem edição nova, é tudo a mesma página. Tá? Só quando tem edição nova, mas esse aí eu acredito que não tenha, não. É aquela edição antiga mesmo, né? Então, diz assim, eis uma observação médica do Dr. Guibier, que era espírita, a respeito do célebre médium Sleide. Tínhamos de operar Sleide, eles tinham que fazer a cirurgia no tal do Sleide, com o fim de extirpar-lhe um cisto sebáceo do couro cabeludo. Por ser ele, o médium Sleide, muito sensível à dor, e, além disso, olha só, de uma pusilanimidade excessiva, então ele era sensível à dor, mas não era uma pessoa de moral muito elevada, né? Não podíamos recorrer ao bisturi para operá-lo. Lançamos mão de cáusticos, que eu usava naquela época, né? Isso aí é final do século XIX, início do século XX, tipo um ácido, né? Cujo princípio básico era o óxido de potássio. A aplicação do medicamento foi, desde o começo, muito dolorosa para Sleide, e depois de alguns minutos, o seu sofrimento pareceu-nos intolerável. Então, é como se fosse um ácido para comer, assim, pô, devia doer para caramba, né? Aí ele diz aqui, o paciente suava excessivamente. Todos os seus membros agitavam-se com estremecimento.
por causa da dor. Sugerimos-lhe a ideia de chamar Ovaço. Ovaço era um espírito, o qual não se fez esperar. Então, eles resolveram evocar um espírito para ajudar, o qual, Ovaço, não se fez esperar, caindo logo Slade de estado de êxtase, de transe, e com a voz modificada, entreteve-se alegremente conosco e com o senhor A.F., que assistia à operação em meu gabinete de trabalho. A dor tinha de tornar-se cada vez mais intensa, pois a potassa, quer dizer, o óxido, mordia as camadas sensíveis do derma, mas Slade não parecia ocupar-se com isso, como se fosse um outro paciente. Então, ele ficou em transe, em estado de êxtase, e a dor, pelo que eles diziam, devia ser intensa, mas ele não sentia nada, até conversava com eles brincando. No começo da operação, dava o seu pulso 85 pulsações por minuto. 3 minutos depois, tinha esse número baixado a 60. A pele, que pouco antes era quente, resfriara quase subitamente. Slade Ovaço, quer dizer, o médium, o espírito, riam-se e conversava conosco. Eles estavam rindo e conversando, né? Beliscamos, olha só que interessante, beliscamos-lhe com força a parte dorsal da mão, que é essa aqui. Eles pegaram e beliscaram com força a mão do médium. E o paciente se sobressaltava ao menor contato, tão grande a sua hiperestesia no estado normal, nem deu mostras, nesse momento, de aperceber-se da pequena tortura que lhe infligíamos. Ao cabo de um quarto de hora, quer dizer, depois de 15 minutos, tiramos o cáustico, tiramos o produto, né? Slade teve uma nova convulsão e tornou ao seu estado normal. Quer dizer, o transe passou, tudo passou. Depois de nos ter apertado a mão e dito como quem se despede, goodbye, a dor então reapareceu, mas muito suportável. Quer dizer, a dor da ferida, da operação, voltou, mas voltou assim, mais suave, né? E Slade queixou-se de sofrer principalmente na parte que tínhamos beliscado. Então, a dor da ferida da operação estava mais bem suave, mas o que estava incomodando ele foi o beliscão, que eles deram, que ele não sentiu, mas que depois que passou o transe, a dor do corpo ele sentiu. Aí a gente lembra aqui do quê? Daqueles que foram crucificados, da tortura, que durante a tortura da crucificação, eles não sentiram, mas depois eles devem ter sentido, porque ele, o Slade, sentiu a dor do beliscão depois que passou o transe e reclamou que estava com a dor na mão. Imagina aquela mulher que teve o prego enfiado na mão. Rose, Oi, esse fenômeno também se aplica àquelas cirurgias espirituais que as pessoas são cortadas, sim, sim. que a pessoa E é amigo espiritual, né? corta e Que não faz sabe, ali a cirurgia. faz a cirurgia sem Exatamente, a pessoa anestesia. fica em transe. Muitas até dormem, o espírito faz a pessoa dormir. Quando ela acorda, alguns cortam, outros não. Mas mesmo não cortando, eles falam para a pessoa ter o repouso que teria se fosse uma cirurgia depois. Eu me lembro, eu sempre tive muito problema de garganta. Nossa Senhora, sempre isso me arrastou. Uma vez eu estava numa crise terrível, terrível. E eu estava no COI e eu trabalhava no tratamento, aplicando passo. Mas nesse dia o Bira falou, não, Rose, vai você para o tratamento, você está precisando fazer o tratamento. Aí eu fui e fiz o tratamento. Eu me lembro que quem fez era o doutor que trabalhava com Bira ali, Hans, né? Johannes. Johannes. Doutor Johannes. Eu lembro que, na hora que eu sentei na cadeira, que o doutor Johannes veio, ele ficou tanto tempo aqui, atacando aqui na minha garganta de uma forma, né? Ali, olha, foi bastante tempo. Passado algum tempo, alguns anos depois, 2 anos, eu fui fazer um exame que eu tinha, fui fazer aquele exame que você
que você fica quase deitado lá, bota o aparelho, aquela coisa toda, né? Aí eu fiz, até ali na Taquara, esse boca econômica. Depois veio o resultado. Vídeo lá para Vídeo lá para paroscopia, né? Um negócio desse. Aí o médico virou para mim e disse assim: a senhora já operou a garganta? Eu disse: não. Não, nunca tinha operado. Ele falou assim para mim: olha, tem um negócio aqui estranho nas suas cordas vocais. Suas cordas vocais não fazem oclusão. Elas não fecham. Não fecham. Elas ficam sempre com uma aberturinha. Porque o normal é que a corda vocal ela feche, ela tem que fechar. Né? Se você está em silêncio, ela tem que fechar. Ela disse: as suas cordas vocais não fecham. Entre um e outro sempre fica um espaço. Por isso que a senhora tem esses problemas de garganta, tudo mais. Não fecham. Mas tem uma coisa interessante aqui. É que a pessoa que tem esse problema que a senhora tem não pode ter o potencial de voz que a senhora tem. Porque eu sempre tive uma voz, ele disse: não pode ter. Quem tem essa abertura não pode ter essa potência vocal que a senhora tem. Então, tem alguma coisa errada aqui. Como é que a senhora pode ter essa potência vocal e a senhora fala alto com esse problema que a senhora tem aí? A senhora não pode. Aí eu perguntei para ele assim: isso é caso de operar? Ele falou: não vou operar nunca isso. Porque se operar, eu posso tirar a voz da senhora. Como a senhora fala com essa potência de voz, eu não sei. Porque não era para ser. Então, naquele dia, eu acredito que o doutor Johannes fez alguma coisa, porque a partir daí começou a melhorar. Foi melhorando, melhorando, e nunca mais eu tive aquelas roupidas. Mas ele falou para mim: eu tenho pensamento até hoje. Ele disse: aqui, ó. Tá aqui, ó. A senhora tem uma abertura de quase um dedo entre uma corda vocal e outra. Pessoa que tem isso não tem a potência vocal que a senhora tem. Alguma coisa aconteceu aqui. E aí ele falou assim: deixa como está. Não vão mexer nisso. Deixa como está. Porque não era para você ter essa voz. Essa capacidade vocal. Com essa abertura aqui, não era. Mas já que está assim, deixa para lá. Eu fiquei na minha. Não falei nada. Não falei nada. Então, são coisas, né, que a gente percebe que a espiritualidade faz, né? E quantas pessoas já passaram, já fizeram cirurgias, né? Cirurgias assim fantásticas. A Verinha lembrou do Zé Arigó, né? Que eu me lembrei agora que você falou, que cortava, metia a mão no olho, tirava um troço de dentro do corpo. É isso aí. Ninguém nunca. A pessoa lá parada, e ele mexendo, cortando, não sei o quê. E a pessoa não sentia nada, né? Nada, nada. Ele operava uma pessoa conversando com outra. Isso, é. Conversando com outra. Agora tem um detalhe. Eu vi uma mensagem do doutor, o médico que trabalhava com ele, Fritz, doutor Fritz. aonde o doutor Fritz disse que depois do Zé Arigó, ele nunca mais trabalhou com nenhum outro médium. Mas vários médios apareceram depois, dizendo que trabalhavam com o doutor Fritz. Mas o doutor Fritz que não. Só trabalhou com o Zé Arigó, que era um médium espetacular. Muito pouco compreendido, né? Chegou a ser preso até. Só com o Zé Arigó. E eu sei que vários outros, mas todos os outros que disseram, acho que foram os 3 ou 4, o Zé Arigó, tiveram problemas gravíssimos. A minha hernia inguinal. Então, tiveram problemas gravíssimos. Alguns foram presos, outros morreram, outros foram assassinados, problemas outros. Mas o doutor Fritz falou que não. Ele só trabalhou com o Zé Arigó. Aí a gente vê, né? Então, olha como esse assunto é interessante. Merece de nós um estudo mais aprofundado, gente, sobre convulsionários, porque isso está acontecendo à vontade, gente. Basta você ter olhos de ver, liga a televisão, vê certas coisas, você vai ver isso acontecendo. E como também disse aqui os amigos espirituais, né? Muitas vezes essas pessoas são utilizadas
por outras que querem se aproveitar delas. Tá? Então, a gente vê, né, que espíritos utilizam essas pessoas e magnetizadores também. Aproveitam-se dessas pessoas para explorá-las. Isso desde o passado até os dias de hoje. Então, a gente, conhecendo desse assunto, vamos buscar pesquisar um pouco mais. A Revista Espírita tem vários casos, o livro de Gabriel Delany, a gente vai encontrar muito isso aqui, com Gabriel Delany e outros, né, médios, Dr. Bibier, aqueles livros chamados clássicos, Leon Denis, pesquisa, estuda isso é muito importante, tá bom? Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, esses momentos que estamos aqui estudando, aprendendo um pouco mais, né? E aí a gente vai percebendo, porque às vezes a gente começa a ver essas coisas e a gente diz o quê? Ah, é charlatanice, charlatanice. Mas a gente está vendo que o fenômeno existe. O fenômeno existe. Então, a gente deve procurar conhecer como esse fenômeno acontece, tá bom? Então, só agradecer a Deus e a Jesus tudo isso que nós temos recebido. Queria lembrar a todos que hoje nós teremos a nossa palestra com aquela nossa companheira Geisa Jordão, né? O tema dela, não sei se vocês conhecem a Geisa, né, Jordão. Ela é do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. Ela vai dar palestra hoje para a gente, e o tema vai ser A Mulher ante o Cristo. Tá? A Mulher ante o Cristo. Ela está perguntando aqui para mim, eu peguei o celular para ler aqui o tema direitinho, abri, era ela, perguntando a que horas ela pode entrar, né? Então, gente, quem quiser, venham, a Geisa é maravilhosa, né? Profunda estudiosa de Agostinho. Profunda estudiosa de Agostinho. Há anos que eu conheço a Geisa, há anos que ela estuda Agostinho. Inclusive, ela trabalhava no Colégio Santo Agostinho, né? Não sei se ainda trabalha. Então, ela é uma profunda conhecedora de Agostinho. Então, olha, bota aí a data. Hoje são 27, começamos na questão 484. 27/5/24. 484, tá? A afeição que os espíritos voltam a certas pessoas. Vamos dar uma paradinha agora, daqui a pouco, não for 5h30 a gente retorna, tá? Ou 5h25, assim que eu terminar de converter, a gente volta, tá bom? Um beijo para vocês. O estudo da Ivone está muito bom, gente, muito bom mesmo.